Tormentos da Obsessão de Valdo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Introdução. Alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra, a névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem nos novos ministérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, 52ª Editora FEB, página 263 e 264. Tormentos da obsessão. A obsessão campeia na Terra, em razão da inferioridade de alguns espíritos que nela habitam. Mundo de provas e expiações, conforme esclareceu Allan Kardec, é também bendita a escola de recuperação e reeducação, onde se matriculam os calcetas e renitentes no mal, que crescerão no rumo da felicidade mediante o contributo das aflições que se lhes fazem indispensáveis. Alertados para o cumprimento dos deveres morais e espirituais que são parte do programa de crescimento interior de cada qual, somente alguns optam pelo comportamento saudável, o que constitui psicoterapia preventiva contra quaisquer aflições a que pudessem ser conduzidos. No entanto, aqueles que se tornam descuidados dos compromissos de autoiluminação e de paz enveredam pelas trilhas do abuso das faculdades orgânicas, emocionais e mentais, comprometendo-se lamentavelmente com as soberanas leis da vida através da agressão e do desrespeito aos irmãos de marcha evolutiva. Não é, portanto, de estranhar que a inferioridade daqueles que sofrem injustiças e traições, enganos e perversidades, os arme com os instrumentos covardes da vingança e da perseguição quando desvestidos da indumentária carnal, para desforçarem-se daqueles que, por sua vez, foram motivos do seu sofrimento. Compreendessem, porém, a necessidade do amor e superariam as ocorrências nefastas, desculpando os seus adversários e dando-lhes ensejo para repararem o atentado praticado contra a consciência divina. No entanto, porque também primários nos sentimentos, resolvem-se pelo desforço, atirando-se nas rudes pugnas obsessivas, nas quais, por sua vez, tornam-se igualmente presas das paixões infelizes que combatem nos seus desafetos. A inteligência e o sentimento demonstram que é muito mais fácil amar, ser fiel, construir a paz, implantar o dever, realizar a própria e contribuir em favor da felicidade alheia, do que semear dissabor, cultivar a amargura, distender o ódio e o ressentimento. Não obstante, o egoísmo e a crueldade que ainda vigem nas criaturas humanas quase em geral respondem pela conduta doentia, impulsionando-as para os desatinos e descalabros que se tornam responsáveis pela sua futura desdita. Negando-se aos sentimentos elevados, o ser transita pelos sítios tumultuados do desespero a que se entrega, quando poderia ascender aos planaltos da harmonia que o aguardam com plenitude.
Enquanto permanece esse estado no comportamento humano, as obsessões se transformam em verdadeiro flagelo para todos aqueles que se deixem aprisionar nas suas amarras. A obsessão apresenta-se sob muitos disfarces, tornando-se cada vez mais grave na sociedade odierna que teima em não a reconhecer, nem a considerar. Religiosos apegados a fanatismo injustificável descartam-na, acreditando-se credenciados a saná-la onde se manifeste, mediante o poder da fé e autoridade que se atribuem. Acadêmicos vinculados ao cepticismo em torno da imortalidade do espírito nas diversas áreas em que se movimentam, especialmente nas denominadas ciências da alma, recusam-se a aceitá-la, convertendo o ser humano a uma situação reducionista, materialista, que a morte consome, aniquilando-o. Há religiosos, embriagados pela ilusão dos sentidos ou portadores de empáfia, afirmam-se imunes à enfermidade traiçoeira por indiferença aos elevados fenômenos espirituais, que se multiplicam, volumosos, e são desconsiderados. Multidões desinformadas da realidade da vida banqueteiam-se na irresponsabilidade, comprometendo-se lamentavelmente através de condutas esdrúxulas e imorais, gerando faturas calamidades para cada um dos seus membros. E mesmo o incontável número de adeptos do espiritismo, com profundos esclarecimentos e orientação, não poucas vezes opta pela leviandade e arrogância, comprometendo-se com a retaguarda onde ficam em expectativa aqueles que foram iludidos, defraudados, maltratados pela sua insensatez. A vida sempre convoca a reparação todo aquele que se compromete, perturbando-lhe os estatutos superiores. Ninguém, que defraude a ordem, deixará de sofrer a consequência da atitude refletida. Cada ser humano conduz no imo a cruz para o sofrimento ou a transforma em instrumento de ascensão conforme se comporte durante o périplo terreno. Os sofrimentos, que surpreendem os espíritos após desvestirem-se da roupagem física, são decorrência natural dos seus próprios atos, assim como as alegrias e bênçãos que desfrutem. Não se tratam, portanto, os primeiros, de punições severas impostas pela divindade, mas de processo natural de reparação, nem as outras de concessão gratuita oferecidas aos privilegiados. O amor vige em tudo, facultando aos equivocados os sublimes mecanismos para a reparação dos erros e edificação no bem que se encontra ao alcance de todos. Podemos dizer, portanto, que a obsessão pode ser considerada como o choque de retorno da ação infeliz perpetrada contra alguém que enlouqueceu de dor e de revolta, necessitando de tratamento adequado e urgente. Asterisco. Este livro é mais um brado de alerta aos companheiros da trilha física, para que não se descuidem dos deveres que nos dizem respeito em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Toda semente de ódio, deixada a esmo pelo caminho, sempre se transforma em plantação de infelicidade, proporcionando colheita de amarguras. Somente o amor possui o recurso precioso para facultar a harmonia e a alegria de viver. Asterisco. Reunimos, na presente obra, várias experiências que vivenciamos no Hospital Esperança em nossa esfera espiritual, no qual se encontram internados inúmeros irmãos, falidos e comprometidos com o seu próximo, em lamentáveis estados de perturbação, sedentos uns de vingança, despedaçados outros pelas circunstâncias utrizes e fatores de desespero a que se entregaram durante a reencarnação, após haverem abandonado os compromissos nobres que substituíram pela alucinação e pelo transtorno moral que se permitiram. Nesse nosocômio espiritual encontram-se recolhidos especialmente pacientes que foram espiritistas fracassados, graças à magnanimidade do benfeitor Eurípedes Barçanufo que o ergueu, dando-lhe condição de santuário para a saúde mental e moral, e o administra com incomparável abnegação auxiliado por outros dedicados servidores do bem e da caridade. Apresentamos a narração de várias vidas e suas histórias reais, esperando que sensibilizem aqueles que nos honrarem com a atenção da sua leitura, auxiliando-os a não se permitirem comprometimentos desastrosos semelhantes. As experiências que recolhemos serão úteis a todos os indivíduos interessados na felicidade pessoal, porque os despertarão para os elevados compromissos assumidos perante a consciência cósmica e os seus guias espirituais antes do renascimento físico.
Não obstante, para outros que conhecem a luminosa orientação do Espiritismo, serão mais vivas e penetrantes, por demonstrarem que a crença é muito importante. No entanto, a vivência dos postulados exarados na codificação tem regime de urgência e não pode nem deve ser postergada. A muitos companheiros de lida espírita as nossas informações causarão estranheza, a outros parecerão fantasias de mente em desalinho, porque não encontraram antes informações idênticas em detalhes nas obras básicas da doutrina, esquecendo-se que o ilustre mestre de Lyon afirmou que não estava apresentando a primeira nem a última palavra em torno dos temas que tratava, e que o futuro se encarregaria de confirmar o que estava exarado, ampliar as informações ou corrigir o que estivesse em desacordo com a ciência. Como nenhuma das afirmações doutrinárias conforme las ofertou Allan Kardec pôde ser superada ou considerada inexata até este momento, é justo que se lhes possa dar novas lições espirituais, dando prosseguimento às memoráveis experiências de vidas no além-túmulo, quais as que se encontram na admirável obra O Céu e o Inferno, marradas com a segurança da sua pena sábia e vigorosa. Esperando que nossa contribuição espiritual possa auxiliar algum leitor que nos dignifique com a sua atenção, consciente como estamos da responsabilidade que nos diz respeito, suplicamos as bênçãos do sublime terapeuta para todos nós, seus pacientes em recuperação. Salvador, 15 de janeiro de 2001. Manuel Filomeno de Miranda. Um erro e punição. Em nossas reuniões habituais com amigos afeiçoados ao dever, não poucas vezes direcionamos as conversações para as questões que dizem respeito à justiça humana e à justiça divina, assunto palpitante que a todos nos interessa. Erro e punição, culpa e castigo, dolo e cobrança, fazem parte dos temas que reservamos para análise e debate, considerando o processo de evolução de cada indivíduo em particular e da coletividade em geral. Muito interessado na problemática obsessiva, diante das ocorrências do cotidiano terrestre, chama-me a atenção a grave interferência dos desencarnados no comportamento dos homens. As manchetes sensacionalistas e estarrecedoras, apresentadas pelos periódicos da grande imprensa e o perturbador noticiário da mídia televisiva com espalhafato e pavor, revelando algumas expressões de sadomasoquismo dos seus divulgadores, na maneira de apresentar as tragédias e desgraças da atualidade, os comentários em torno da violência, gerando mais indignação e revolta do que propondo soluções, vem me despertando crescente sentimento de consternação pelas criaturas, acrescido do lamentável desconhecimento das variadas psicopatologias de que são vítimas, assim como das obsessões de que se fazem servas. Comentando com amigos dedicados aos estudos sociológicos, psicológicos e penalógicos em nossa esfera de ação, aguardei oportunidade própria para auscultar nobre especialista nessas áreas, com o objetivo de esclarecer-me, ao tempo em que pudesse ampliar informações e estudos junto aos caros leitores encarnados, igualmente dedicados às terapias preventiva e curadora dessa enfermidade epidêmica e ultris. Nesse estado de espírito, oportunamente fui convidado, por afeiçoado servidor de nossa comunidade, para um encontro íntimo com o venerável espírito Dr. Bezerra de Menezes, numa das suas estâncias entre nós, cuja dedicação à humanidade, na condição de desencarnado, se aproximava de um século de ininterrupto humanitarismo, em labor de caridade e iluminação da consciência terrestre. A reunião fora reservada para pequeno grupo de pesquisadores das terapêuticas próprias para a criminalidade e suas consequências entre os seres humanos reencarnados, havendo sido convidados apenas aqueles dedicados ao importante mister. Em uma área ao ar livre, reservada a tertúlias íntimas realizadas no nosocômio, que fora programado para obsidiados que faliram nos compromissos terrestres, e que desencarnaram sob o guante dos transtornos psíquicos dessa natureza, teve lugar o encontro abençoado. Erguido, graças aos esforços e sacrifícios do eminente espírito Eurípedes Barçanufo, na década de 1930 a 1940, aquele sanatório passou a recolher desde então as vítimas da própria incúria, tornando-se um laboratório vivo e pulsante para a análise profunda das alienações espirituais.
o missionário sacramentano havia constatado ser expressivo número de almas falidas nos compromissos relevantes, após haverem recebido as luzes do Consolador, e que retornavam à pátria espiritual em lamentável estado de desequilíbrio, sofrendo sem consolo na erraticidade inferior. Movido pela compaixão que o caracteriza, empenhou-se e conseguiu sensibilizar uma expressiva equipe de trabalhadores espirituais dedicados à psiquiatria, para o socorro a esses náufragos da ilusão e do desrespeito às soberanas leis da vida, credores de misericórdia e amparo. Médiuns levianos, que desrespeitaram o mandato de que se fizeram portadores, divulgadores descompromissados com a responsabilidade do esclarecimento espiritual, servidores que malograram na execução de graves tarefas da beneficência, escritores equipados de instrumentos culturais que deveriam plasmar imagens dignificadoras e que descambaram para as discussões estéreis e as agressões injustificáveis, corações que se responsabilizaram pela edificação da honra em si mesmos, abraçando a fé renovadora, e delinquiram, mercenários da caridade bela e pura, agentes da simonia no cristianismo restaurado ali se encontravam recolhidos, muitos deles após haverem naufragado na experiência carnal, por não terem suportado as pressões dos espíritos vingadores, inclementes perseguidores aos quais deveriam conquistar, ao invés de se lhes tornarem vítimas, extraviando-se da estrada do reto dever sob sua injunção perversa. Normalmente, naquele Instituto de Saúde Espiritual, se realizavam encontros esclarecedores, quando se analisavam as desditosas experiências dos seus pacientes. Vezes outras, candidatos à reencarnação com tarefas definidas na mediunidade estagiavam nos seus pavilhões, observando os companheiros que se iludiram e foram vencidos, ou escutando-os durante suas catarses significativas ao despertar da consciência, dando-se conta do prejuízo que se causaram a si mesmos, assim como aos outros, que arrastaram na sua vertiginosa alucinação. Verdadeiro hospital-escola, constitui um brado enérgico de advertência para os viajores do carro orgânico, que se comprometeram com as atividades de enobrecimento e de amor. Foi, portanto, em agradável recanto arborizado, em noite transparente e coroada de estrelas, clareada por diáfana e ignota luz, que ouvimos o apóstolo da caridade entretecendo considerações em torno do erro e da punição, que logo segue. Já conhecido, e partícipe de outros cometimentos, fui recebido com o seu proverbial carinho e eloquente sabedoria, qual sucedera com os demais membros do grupo atencioso. Após breves instantes de saudações afetuosas e palavras introdutórias a respeito do tema, o venerável mentor elucidou: a problemática do comportamento moral do ser humano encontra-se relacionada com o seu nível de progresso espiritual. Por essa razão, Jesus acentuou que mais se pedirá àquele a quem mais se deu, considerando-se o grau de responsabilidade pessoal, em razão dos fatores predisponentes e preponderantes para a conduta. Cada indivíduo é a história viva dos seus atos passados. A soma das suas experiências modela-lhe o caráter, as aspirações, o conhecimento e a responsabilidade moral. Invariavelmente, ao lado das conquistas significativas conseguidas em cada etapa reencarnacionista, não raro, gravames e quedas turvam a pureza dos seus triunfos, constituindo-lhe empecilhos para avanços mais expressivos. Soprava uma brisa levemente perfumada, enquanto ele silenciou por breves segundos, para logo prosseguir. Em razão dessa atitude, renascem os espíritos no clima moral a que fazem jus, nos grupos familiares compatíveis com as suas necessidades, portadores de compromissos próprios para o desenvolvimento dos valores éticos e morais relevantes. Não podendo eliminar as causas precedentes, de alguma forma fazem-se acompanhar por afetos ou adversários que se lhes permanecem vinculados à economia evolutiva. É certo que nunca falta, a espírito algum, o divino amparo, a inspiração e os meios hábeis para o êxito, mas, muitos deles, logo despertam no corpo e atingem a idade da razão, são atraídos de retorno aos sítios de onde se deveriam evadir e as viciações que lhes cumpre vencer. As tendências inatas, que são reflexos dos compromissos vividos, impelem-nos para as condutas que lhes parecem mais agradáveis e que não lhes exigem esforços para superar.
As conexões psíquicas, por afinidade, facilitam o intercâmbio com os desafetos da retaguarda, e sem o necessário empenho que, às vezes, impõe sacrifício e renúncia, fazem-nos tombar nas urdiduras bem estabelecidas para vencê-los, derrotá-los no empreendimento que deveria ser libertador. Novamente silenciou, e olhando para a grande e significativa construção hospitalar, com iniludível compaixão pelos seus internados, deu prosseguimento: a justiça está em si tem a natureza, e o desenvolvimento moral do ser amplia-lhe os conteúdos sublimes na consciência. A aplicação dos códigos da justiça na Terra vem se dando conforme o grau de responsabilidade humana e o seu aprimoramento moral. Das grotescas e impiedosas punições do barbarismo e da Idade Média, para a moderna visão da ciência da penologia, houve uma identificação maior da mente humana com a justiça divina, lentamente incorporada aos códigos legais terrestres. Ainda se está longe de uma justiça saudável e igualitária para todos, não obstante, já se pensa em diretrizes humanitárias a serem utilizadas, dignificando o delinquente antes que apenas o punindo. Isso porque o conceito sobre a justiça de Deus, mediante a evolução do pensamento e da consciência, elimina a arbitrariedade e a crueldade que lhe eram atribuídas, a fim de apresentá-lo como misericórdia e amor, que oferecem métodos de reeducação construtiva e terapêutica para todos os males, conforme se detecta na conceituação atual da doutrina da reencarnação. Quase sempre, quando se pensa em injustiça, imediatamente ocorre o pensamento em torno do componente da punição, como se a sua fosse a finalidade do castigo, e jamais da equanimidade, da preservação da ordem e do dever. Tão associado tem-lhe estado esse reflexo, que se confunde seu ministério de preservar o equilíbrio do indivíduo, da massa e das nações, mediante medidas coercitivas da liberdade, ao lado de recessões, embargos de alimentos e remédios, e de lacerações físicas, psicológicas e morais destruidoras do sentido da vida. Um estudo profundo, à luz da psicologia, faculta identificar-se no delinquente um inferno emocional, cujas raízes do desequilíbrio se encontram nas experiências transatas das existências. Culpa, remorso, desarmonia interior, desamor, que foram vivenciados, refletem-se em forma de comportamentos transtornados e atitudes infelizes que desbordam nas várias expressões do crime. Consequentemente, assistência específica, na mesma área psicológica, deveria ser utilizada para recuperar o paciente infeliz e conceder-lhe o direito à reabilitação, ao resgate do erro perante a vítima e a sociedade. Pensativo, como se estivesse melhor organizando a argumentação, fez nova pausa, logo dando prosseguimento: além desses fatores psicológicos, outros mais, quando deficientes, contribuem para o erro da criatura humana, quais sejam a educação no lar e a convivência familiar, o meio social, os recursos financeiros e o trabalho, a recreação e saúde, que desempenham papel de infinita importância na construção da personalidade e no desenvolvimento dos sentimentos. Em uma sociedade justa, a predominância dos valores de que se desincumbem airosamente os governantes, dando conta das responsabilidades que assumiram perante o povo, sempre vigilantes no que diz respeito aos deveres em relação às massas. Infelizmente, ainda não viceja genericamente essa consciência, o que responde pelos altos índices da violência e da criminalidade, em razão das fugas espetaculares pelas drogas químicas, pela anarquia, pelo desbordar das paixões a que se entregam os indivíduos mais frágeis moralmente. Isso faculta-lhes a eventualidade da prática do delito, conforme se pode constatar na literatura do passado e do presente. Fedor Dostoiévski, na sua famosa obra Crime e Castigo, bem descreve os tormentos da personagem Raskolnikov que, apesar de ser um homem honrado e portador de sentimentos nobres, terminou por cometer atrocidades sem limites contra suas vítimas, a fim de apropriar-se dos valores que possuíam, particularmente da atormentada usurária, que ele passou a detestar. Diversos autores, como Victor Hugo, Charles Dickens, Arthur Muller e muitos outros, utilizando-se deste fator eventual, apresentam criminosos que se tornam simpáticos aos seus leitores, porque foram levados ao crime por circunstâncias ocasionais, desde que, portadores de elevados princípios, viram-se na contingência de errar, recebendo em troca punições perversas e injustas.
O erro é sombra que acompanha aquele que o pratica até que se dilua mediante a luz clara da reparação. Providenciados os meios hábeis para a renovação do equivocado, reeducando-o para a convivência social, é justo se lhe conceda o ensejo de prosseguir construindo o futuro, enquanto se sente liberado do desequilíbrio praticado. A fim de conceder-nos ensejo de bem aprofundar reflexões, o amorável amigo fez uma nova pausa, e concluiu: dia virá em que os estudiosos do comportamento criminoso da criatura humana perceberão, além desses fatores que levam à delinquência, um outro muito mais grave e sutil, que necessita de profundos estudos, a fim de que se criem novos códigos de justiça para os infratores colhidos por essa incidência. Referimo-nos à obsessão, quando espíritos adversários, desejando interromper-lhes a marcha evolutiva, induzem-nos à prática de delitos de toda ordem, tornando-se coautores de incontáveis agressões criminosas, que muitas vezes redundam em acontecimentos infaustos, irreversíveis. Trabalhando lentamente o campo mental das vítimas com as quais se hospedam psiquicamente, terminam por inspirar-lhes sentimentos vis, armando-as contra aqueles que, por uma ou outra circunstância, se lhes tornam inimigos, com ou sem razão. Transformando-se em adversários incansáveis, obstinadamente as perseguem ou as enfrentam em combates de violência, que terminam em tragédias. Sob outro aspecto, esses espíritos utilizam-se daqueles com os quais têm sintonia mental e moral, para se desforçarem de quem os prejudicou anteriormente, e agora não são alcançados pela sua sordidez nem perversidade, praticando homicídios espirituais hediondos. As obsessões, nessa área, são muito expressivas. Seria o caso de examinar-se se a personagem de Dostoiévski não teria sido vítima de algum adversário desencarnado pessoal ou se não houvera conseguido sintonizar com aqueles que se compraziam em odiar todos quantos lhe tombaram nas cruas perversidades. O erro, em si mesmo, gera um clima psíquico nefasto, que atrai espíritos semelhantes ao que se compromete moralmente, passando a manter sistemática sintonia e comércio emocional continuado. O castigo geral aplicado a todos quantos se fazem vítimas da criminalidade, sem diferença de situação ou conteúdo espiritual, torna-se injusto e mesmo odiento, transferindo-se para o mundo espiritual os efeitos desses conúbios desastrosos. A divindade, porém, vela, e as suas leis sábias alcançam inapelavelmente todos os seres da criação, facultando o processo evolutivo, mediante o qual será possível a felicidade que se anela. Cuidemo-nos, todos nós, de nos preservar do mal, suplicando o divino socorro, conforme propôs o incomparável Mestre, na sua oração dominical, buscando-lhe o amparo e a inspiração, a fim de podermos transitar com equilíbrio pelos difíceis caminhos da ascensão espiritual. Silenciou, o bondoso amigo, deixando-nos material expressivo para reflexão. Despedindo-se momentaneamente, prometeu dar prosseguimento ao tema fascinante que é a obsessão, nesse aspecto, quase desconhecida. 2. O Sanatório Esperança. Terminado o colóquio com o venerável benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, continuamos entretecendo comentários em torno do assunto ventilado, quando senti interesse de aprofundar conhecimentos em torno do Sanatório Esperança, onde anteriormente tivera a oportunidade de realizar estudos sobre a obsessão, bem como experienciar outras atividades espirituais. Embora informado da finalidade do admirável nosocômio, desconhecia detalhes da sua fundação. Apresentando-se própria ocasião, face à presença em nosso grupo de um dos seus atuais diretores, o Dr. Ignácio Ferreira, que fora na terra eminente médico uberabense, interroguei ao amigo gentil, sobre a história daquele santuário dedicado à saúde mental, e ele, bondosamente respondeu: quando ainda reencarnado, Eurípedes Barçanufo foi portador de verdadeiro medianato, porquanto conduziu as faculdades mediúnicas. De que era instrumento, dentro dos postulados enobrecedores da caridade e do amor, em uma vivência aureolada de exemplos de renúncia e de abnegação, havendo sido também educador emérito. Em razão dessas suas admiráveis faculdades, dedicou-se a atender os portadores de alienação mental, psiquiátrica e obsessiva, erguendo um hospital na cidade em que nascera, para socorrê-los. Conseguiu, naquele tempo, resultados incomuns, favorecendo os enfermos com a reconquista do equilíbrio.
Não obstante a terapêutica acadêmica vigente, e que ele não podia aplicar, por não ser habilitado a exercer a medicina nessa área, era a sua própria força moral que lograva o maior número de recuperações, face à bondade que expressava em relação aos pacientes desencarnados, assim como a misericórdia de que se utilizava para atender os padecentes dos graves transtornos psíquicos. Ser interexistente, viveu como o apóstolo da caridade, possuindo extraordinários potenciais curadores, especial acuidade como receitista espiritual, dedicado ao socorro dos menos felizes. Nunca se negou a socorrer quem quer que fosse, mesmo aqueles que o perseguiam de forma inclemente, e que, ao enfermarem, não encontrando recursos hábeis para o reequilíbrio, buscavam-no, dele recebendo concurso superior para o prosseguimento da jornada evolutiva. Desencarnando jovem, vitimado pela epidemia da gripe espanhola, que assolou o mundo, prosseguiu como missionário de Jesus amparando milhares de vidas que se lhe vincularam, especialmente na região por onde deambulara na recente existência encerrada. O seu nome tornou-se bandeira de esperança, e com um grupo de cooperadores devotados ao bem, alargou o campo de trabalho socorrista, ampliando as áreas de atendimento sob a inspiração do psicoterapeuta por excelência. Sinceramente comovido, ante a evocação dos atos de caridade do eminente espírito, prosseguiu, serenamente narrando, não se limitando a socorrer exclusivamente os viandantes do carro físico, acompanhou, também, após a desencarnação, muitos daqueles que lhe receberam o concurso, neles constatando o estado deplorável em que retornavam à pátria, vencidos por perseguidores cruéis que os obsidiavam, ou vitimados por idioplastias terríveis derivadas dos atos a que se entregaram, enlouquecendo de vergonha, de dor e de desespero após o portal do túmulo, formando verdadeiras legiões de alienados mentais, que se agrediam, uns aos outros, chafurdando em paisagens de sombra e angústia, constituídas por abismos de sofrimentos insuportáveis. Condoeu-se particularmente, por identificar que muitos deles haviam recebido o patrimônio da mediunidade iluminada pelas lições libertadoras do Espiritismo, mas preferiram enveredar pelos dédalos da irresponsabilidade, utilizando-se da superior concessão para o deleite de si mesmos e das paixões mais vis que passaram a cultivar. Outros tantos corromperam a palavra iluminativa, de que se fizeram instrumentos, utilizando-a para atender aos interesses escusos, ou negociar favores terrestres com desprezo pela oportunidade de edificação de muitas vidas que lhes aguardavam o contributo. Diversos mercadejaram os dons espirituais, tombando sob o vampirismo propiciado por verdugos do passado, que se compraziam em empurrá-los para mais graves despauterios, comprometendo-lhes a reencarnação. Diante da massa imensa de desesperados que haviam conhecido as diretrizes para a felicidade, mediante o serviço dignificante e restaurador dos ensinamentos de Jesus, mas que preferiram os jogos doentios dos prazeres exorbitantes, o missionário compadecido buscou o apoio dos benfeitores de mais alto, para que conduzissem a Jesus uma proposta sua, caracterizada pelo interesse de edificação de um nosocômio espiritual especializado em loucura, para aqueles que desequilíbrio o apresentassem após a morte do corpo físico, e que também serviria de escola viva, como igualmente de laboratório, para a preparação das suas reencarnações futuras em estado menos doloroso e com possibilidades mais seguras de recuperação. Após deferido o seu requerimento de beneficência, suplicou ao nobre espírito Agostinho de Hipona, que na terra o houvera auxiliado e inspirado no ministério abraçado, que se tornasse o intermediário das futuras necessidades da instituição em surgimento junto ao médico divino, a quem suplicava bênçãos em favor da obra. Havendo o sábio cristão, autor das Confissões e de outros memoráveis trabalhos, aquecido em intermediar os apelos do trabalhador do bem junto ao Senhor Jesus, foi permitida a edificação do refúgio e abrigo especial para os doentes da alma, que se encontrassem sob tormentosas alucinações nos antros escusos da erraticidade inferior. O bondoso narrador concedeu-nos uma pausa para a apreensão da surpreendente história, logo continuando, Eurípides providenciou a convocação de admiráveis psiquiatras e psicólogos desencarnados, que haviam na Terra cuidado das desafiadoras patologias obsessivas e auto-obsessivas,
de forma que, preparada a equipe, foram tomados os cuidados próprios para a edificação do sanatório, situado nesta área distante do movimento da comunidade espiritual, a fim de que as bênçãos da natureza contribuíssem também com elementos próprios para acalmar as suas torpes alucinações e ensejar-lhes renovação e paz. Obedecendo a um plano cuidadoso, foram erguidos diversos blocos, que deveriam atender a patologias específicas, tais como delírios graves, possessões de longo porte, consciências autopunitivas, desespero por conflitos íntimos, fichações mórbidas, hebetação mental, autismo consequente a arrependimentos tardios, esquizofrenias tenebrosas, obsessões compulsivas, etc. A região, amplamente arborizada, absorve o impacto vibratório dos tormentos, que se exteriorizam dos conjuntos bem desenhados e das clínicas de repouso, para onde são transferidos aqueles que se encontram em processo de recuperação. Hábeis psicoterapeutas movimentam-se no abençoado complexo, auxiliados por devotado corpo de paramédicos, todos habilmente preparados para esse ministério de alta magnitude, demonstrando quanto é forte o liame do dever com amor, no atendimento ao desespero e à loucura. Afinal, a vida se expressa com intensidade no corpo e fora dele, sendo que, na sua realidade causal, mais significativas e vigorosas são as energias que compõem o ser, produzindo ressonâncias no futuro organismo somático, que vivenciará todas as ações desenvolvidas. Desse modo, os métodos de atendimento aos enfermos espirituais são fundamentados no profundo conhecimento do ser, das suas necessidades, dos fatores que levam ao fracasso os empreendimentos nobilitantes, das injunções penosas provocadas pelo intercâmbio com entidades infelizes e perversas, dos desequilíbrios íntimos por acomodação e aceitação da vulgaridade e do crime. Muitos companheiros doentes, aqui internados, portadores de outras patologias, foram aquinhoados com a dádiva da constatação da continuidade da vida após o decesso tumular, e, não obstante esse conhecimento, utilizaram das faculdades mediúnicas para dar vazão aos tormentos pretéritos ainda vivos no inconsciente, que deveriam vencer a qualquer preço. Enquanto o gentil psiquiatra silenciou por breves momentos, pus-me a reflexionar. Sempre me chamaram a atenção aqueles irmãos que foram vítimas das expressões sexuais desequilibradas, e que não souberam canalizar nobremente as energias reprodutoras, deixando-se consumir pelos vícios hediondos, que os perturbaram profundamente. Não poucos deles mantiveram durante a existência carnal a ambiguidade de comportamento, apresentando-se externamente de maneira correta, mas vivendo sórdidos conúbios mentais com entidades promíscuas, em extravagantes e contínuas perversões a que se entregavam à hora de dormir, dessa forma mantendo comunhão estreita com as mesmas, que se haviam degenerado e os atraíam para os redutos mais abjetos, tais os lupanares antigos e motéis modernos, que lhes servem de habitação. Utilizando-me, então, daquela breve pausa, interroguei com interesse de aprender, a que são albergados também portadores de distúrbios sexuais, que contribuíram para desastrosas condutas na área da mediunidade. Sempre gentil, o caro médico elucidou: como sabemos, o sexo é santuário da vida, que não pode ser perturbado sem tormentosas consequências para o seu depositário. Em razão disso, muitos distúrbios de comportamento têm suas matrizes nos mecanismos sexuais íntimos. Os seus aspectos e sinistras vinculações sempre produzem dolorosa compulsão, por vê-los se negarem a despertar para a realidade, enlanguecidos e sofridos nos estados de depauperamento da energia vital, mesmo quando socorridos e amparados. O vício se lhes instala nos tecidos delicados do espírito como necessidades semelhantes aos tormentosos processos da toxicomania e do alcoolismo, que tantos males causam à humanidade terrestre que estagia no corpo físico e fora dele. Estudadas as energias variadas que compõem o complexo espiritual de cada indivíduo, abnegados especialistas em sexologia que trabalham, ajudando os que vieram recambiados para este centro de socorro, utilizando dos recursos próprios e correspondentes, de modo a agirem nas causas dos dramas que se desenrolaram por largo tempo, revigorando cada paciente com as incomparáveis lições de Jesus.
Novamente silenciou, para logo dar prosseguimento à narrativa interessante, face à sua profunda vinculação com o divino médico. À entrada do amplo pavilhão central, Eurípides mandou inscrever o lapidar conceito kardeciano: fora da caridade não há salvação, revivendo os exemplos do Senhor, que todos deveriam esculpir com vigor no imo, a fim de que o amor jamais diminuísse de intensidade no ministério socorrista. Fossem quais fossem os resultados do labor em desenvolvimento ou conforme o enfrentamento dos desafios. Equipes adestradas recolhem novos pacientes com frequência, conforme as possibilidades que esses lhes ofereçam, nas regiões punitivas para onde resvalam, facultando-lhes a honra da misericórdia de acréscimo que procede do Pai magnânimo, sempre à espera do filho displicente ou rebelde. É, sem dúvida, deplorável o estado em que muitos aqui chegam, lutando contra as ideias mantidas durante o corpo e atormentados pelas visões que cultivaram durante a vilegiatura carnal, apresentando no perispírito todas as mazelas do seu desrespeito às soberanas leis da vida. Não poucos deles aqui são instalados, mantendo a imantação psíquica com os inimigos cruéis, que também passam a receber assistência conveniente, libertando-os a pouco e pouco das incríveis fichações e vampirizações a que se entregam. Para esse fim, uma ampla enfermaria de recepção acolhe a todos os recém-chegados, após o que são examinados por diligentes psicoterapeutas, que os encaminham aos respectivos núcleos onde poderão desfrutar do atendimento correspondente às suas necessidades. Todos, sem exceção, recebem a assistência muito carinhosa, sem que, em qualquer circunstância, seja desrespeitado o livre-arbítrio do perseguidor ou daquele que se permite dominar. E porque fizesse nova pausa, como se esperasse por alguma indagação, para mais esclarecer, atrevi-me a interrogar, do fato de haverem sido atendidos esses espíritos enfermos, ocorre, vez que outra, alguma evasão ou retorno aos sítios de onde viveram? Sem demonstrar enfado, o bondoso psiquiatra elucidou, face à circunstância do respeito ao livre-arbítrio de cada qual, com relativa frequência muitos internos, atraídos psiquicamente pelos seus verdugos, retornam aos sítios de hediondez de onde foram removidos, por perfeita identificação de interesses e afinidade moral mantida entre eles. Não há impedimento para esta ocorrência, em se considerando o direito de cada qual evoluir conforme as próprias possibilidades, embora os impositivos expiatórios que, na ocasião adequada, alteram o comportamento daqueles que se permitem enlanguecer na indiferença, longe de qualquer propósito de renovação. Aqui, além do Ministério de Recuperação de Pacientes Mentais, em razão da sua especialidade, muitos candidatos a reencarnações como futuros psicoterapeutas e estudiosos da alma, conforme a visão das modernas doutrinas transpessoais, vêm fazendo estágio, a fim de adquirirem conhecimentos para lidar com os problemas volumosos da obsessão, dos transtornos psicológicos e das psicopatologias que se apresentam cada vez mais dominadoras na sociedade contemporânea. Por outro lado, nobres pioneiros da hipnose como dos estudos da histeria, da psiquiatria, da psicanálise e de outras doutrinas correlatas, visitam com certa constância o respeitável sanatório, para colher dados e aprimorar conhecimentos, alterar ou aprofundar informações que ficaram paralisadas, quando deixaram o corpo carnal na Terra. De Thomas Willis, o psiquiatra inglês do século XV, a Philip Pinel, de Mesmera James Bride, de William Gresinger a Kraepelin, a Charcot, a Freud, a Jung, apenas para nos referir alguns dos cultos visitantes, muitas aulas têm sido ministradas, e debates são estabelecidos para que se encontrem os melhores métodos terapêuticos para a imediata aplicação, não apenas nos internos como em favor dos viandantes da Terra. Especialmente considerando-se a fragilidade das forças morais de muitos candidatos ao equilíbrio e à fidelidade aos postulados do dever, quando mergulham na carne. Muitos daqueles mestres do passado, que contribuíram para alargar o conhecimento em torno da psique humana, dão-se conta agora ante o espetáculo truanesco e grandioso da vida em triunfo sobre a transitoriedade da matéria, da sabedoria incomparável de Jesus, quando conclamou as criaturas ao amor e à compaixão, à conduta reta em favor da vida futura, indestrutível, conforme o demonstrou com a sua própria ressurreição.
Outros sim, muitos deles não conheceram o trabalho em comum de Allan Kardec, especialmente no que diz respeito às psicopatologias por obsessão, igualmente tratadas por Jesus, e raros, que poderiam haver pesquisado o valioso contributo do mestre Lyonês, não o fizeram por preconceito acadêmico, e tudo, quanto ignoravam nessa área preferiram situar no verbete ocultismo, pronunciado de maneira depreciativa. Algumas das tentativas terapêuticas de que foram iniciadores esses visitantes ilustres mestres, agora são aqui aplicadas com eficiência, pelo fato de produzirem o efeito desejado no campo energético de onde procedem os fenômenos psicológicos e psiquiátricos, sede, portanto, do ser integral, espiritual, que somos todas as criaturas. Não ignoramos, todos os que aqui estagiamos, que qualquer tipo de enfermidade tem no espírito a sua origem, face à conduta mental, emocional e moral que o mesmo se permite, produzindo transtorno vibratório que se refletirá na área correspondente do corpo perispiritual, e mais tarde no físico. Somente agindo-se no mesmo nível e campo, propondo-se simultaneamente a mudança de atitude psíquica e comportamental do paciente, se pode aguardar resultados satisfatórios na correspondente manifestação da saúde. Novamente interrompeu a surpreendente explicação, para prosseguir: musicoterapia, preceterapia, amorterapia são as bases de todos os procedimentos aqui praticados, que se multiplicam em diversificados métodos de atendimento aos sofredores, conforme as síndromes, a extensão do distúrbio, a gravidade do problema. Concomitantemente, as indiscutíveis terapias desobsessivas recebem cuidados especiais, particularmente nos processos de vampirização, para liberar aqueles que submetem as suas vítimas, internando-os logo depois para tratamento de longo curso, para cirurgias perispirituais de retirada de implantes perturbadores, que foram fixados no cérebro e prosseguem vibrando na área correspondente do psicossoma, para momentosas regressões a experiências pregressas em cujas vivências se originaram os enfrentamentos e os ódios, demonstrando-se que, inocentes, realmente não existem ante a consciência cósmica, para a liberação de hipnoses profundas, para a reestruturação do pensamento danificado pelas altas cargas de vibrações deletérias desde a vida física, para reencontros com afetos preocupados com a recuperação de cada um daqueles pertencentes à sua família emocional. Por outro lado, a fluidoterapia muito bem aplicada produz efeitos surpreendentes, tendo-se em vista aqueles que a utilizam, movimentando energias internas e trabalhando-as da natureza, que são direcionadas aos centros perispirituais e chakras, agindo no intrincado mecanismo das forças energéticas que constituem o espírito. O amor, porém, e a paciência, acentuou com ênfase, assumem primazia em todos os processos socorristas, procurando amenizar a angústia e o desespero daqueles que se enganaram a si mesmos e sofrem as lamentáveis consequências. Convidados especiais, para a psicoterapia mediante palestras comovedoras e ricas de ensinamentos libertadores dos vícios, evocando vultos e acontecimentos históricos que merecem ser repensados, apresentam-se com assiduidade, fazendo parte do programa terapêutico deste núcleo de esperança, que sempre representa o amor que nunca falta e pacientemente aguarda. Havendo silenciado, algo comovido, deixou-nos o conforto o que deflui da bondade de Deus, jamais desamparando os filhos rebeldes, que preferem os caminhos tormentosos, quando poderiam haver seguido a estrada do bem e do dever sem tropeços. E porque a noite se encontrasse coroada de estrelas e um perfume balsâmico bailasse no ar, à medida que o grupo se diluiu, cada qual buscando repouso ou as atividades que deveria desempenhar, continuamos no local, reflexionando. 3 reminiscências. As informações do Dr. Ignácio Ferreira deram-nos a dimensão perfeita da grandeza espiritual de Eurípedes Barçanufo, cuja dedicação à vivência do Evangelho, à luz do Espiritismo, dele fizera um verdadeiro apóstolo da Era Nova. Dando prosseguimento ao seu ministério de amor ao Mestre através do próximo colhido pelo vendaval da alucinação, com um grupo de abnegados mensageiros da luz erguera, sem medir esforços, aquele nosocômio para o socorro aos enfermos da alma e o estudo preventivo da loucura, assim como das terapias próprias, com especificidade na área dos transtornos obsessivos de natureza mediúnica atormentada.
Sem dúvida, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao espírito, que a deve dignificar mediante o seu correto exercício, todos os seres humanos, de alguma forma, são-lhe portadores. Quando se expressa mais ostensivamente, em razão de compromissos espirituais anteriores, é campo muito vasto a joeirar, exigindo comportamento consentâneo com a magnitude de que se reveste. Ao mesmo tempo, em razão das defecções e conquistas morais do seu possuidor, situa-se em faixa vibratória correspondente ao grau evolutivo do mesmo, produzindo sintonia com entidades que lhe correspondem ao apelo de ondas equivalentes. Assim sendo, torna-se veículo dos pensamentos e induções próprios à sintonia, todos aqueles, encarnados ou não, que são semelhantes aos sentimentos do médium. Por isso mesmo, quando irrompe a mediunidade, não raro, se transforma em grave tormento para o seu portador, por colocá-lo em campo diferente do habitual, expondo as mais diferentes condutas morais e mentais, procedentes do mundo espiritual, e que se sucedem de maneira volumosa e perturbadora. Desequipado de conhecimento e de recursos para contrabalançar as ondas psíquicas e as sensações físicas delas decorrentes, experimenta distúrbios nervosos, tais a ansiedade, a depressão, a insegurança, o mal-estar físico, as cefalgias, os problemas de estômago, de intestinos, as tonturas, e que resultam da absorção das energias negativas que lhe são direcionadas pelos próprios adversários, assim como por outros espíritos. Perversos uns, zombeteiros outros, malquerentes quase todos eles. É certo que jamais escasseia a misericórdia divina através do amor, da inspiração que verte do seu guia espiritual na sua direção, das induções para a prática das virtudes, da oração e do dever, mas que nem sempre são captadas e decodificadas conforme seria necessário para os resultados imediatos. Pela tendência à acomodação e por decorrência das más inclinações que vicejam do passado de onde cada qual procede, mais facilmente se dá a guarida às vinculações malfazejas do que à condução superior. Quando, no entanto, o medianeiro toma conhecimento das lições educativas do Espiritismo, especialmente através das diretrizes seguras de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o roteiro de segurança se lhe desenha com maior eficiência, convidando-o a submeter-se ao compromisso sério de trabalhar pelo próprio como pelo bem comum. À medida que se moraliza, o médium se equipa de resistências para vencer as perseguições espirituais, que são um grande entrave ao êxito do seu ministério, particularmente tendo em vista as paixões inferiores que constituem um grande desafio a enfrentar a todo momento. A mediunidade, portanto, pode ser uma provação dolorosa, que se transforma em tarefa de ascensão, ou um sublime labor missionário que, assim mesmo, não isenta o indivíduo dos testemunhos, das dificuldades, das renúncias e da vigilância constante que deve manter. Durante a mais recente vilegiatura terrena, lidando com portadores de mediunidade, acompanhamos não poucos indivíduos que derraparam em terríveis enganos, açodados pelos seus inimigos desencarnados, que lhes não concediam trégua. Isso acontecia, porque neles encontravam tomadas psíquicas para acoplarem os seus plugs, o que lhes permitia o intercâmbio sistemático e contínuo. Recordo-me, por exemplo, do irmão Ludgério, que se iniciara no hábito destrutivo do alcoolismo desde muito jovem. Portador de faculdade mediúnica atormentada, por necessidade reparadora, foi reencontrado pelos inimigos desencarnados que, desde cedo, aos 12 anos aproximadamente, o induziram à ingestão de bebidas alcoólicas, inicialmente nas festas familiares e nas de caráter popular muito comuns na cidade onde residia, para o arrastarem por longos anos aos mais abjetos comportamentos e experiências infelizes. Quando, pela primeira vez, travamos contato pessoal com esse paciente, defrontamo-lo, excitado e provocador, na sala das palestras doutrinárias da casa espírita onde morejávamos. Havia terminado a reunião, dedicada ao estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, quando ele se adentrou pelo recinto, visivelmente embriagado, agressivo, utilizando-se de palavras vulgares e gestos grosseiros para fazer-se notado. Gentilmente atendido por um dos membros da instituição, desatou em gritaria e ameaças, que criaram um constrangimento geral entre as pessoas que se encontravam de saída e aquelas outras que permaneciam em conversação saudável e despedidas.
O nobre diretor da casa, o irmão José Petitinga, que se mantinha entretecendo considerações sobre o tema abordado junto a um grupo de interessados, foi atraído pelo alarido inusitado, e cercou-se do enfermo, a fim de o atender. Com muita habilidade, tocando-lhe o braço e envolvendo-o em suave magnetismo, retirou-o da sala pública, conduzindo-o para um cômodo mais discreto, onde procurou dialogar com paciência e misericórdia. Era totalmente impossível qualquer conversação edificante, em razão do estado de alcoolismo do visitante inesperado, cujos centros do discernimento e da lógica se encontravam bloqueados. Assim mesmo, as palavras gentis do abnegado diretor provocaram mais rebeldia nos comparsas espirituais, que se locupletavam com os vapores alcoólicos que absorviam através do enfermo da alma, logo deixando, após imprecações e promessas de vinditas em altos brados, sem que conseguissem atemorizar ou perturbar o psicoterapeuta sereno. Ato contínuo, o paciente, sem o suporte fluídico dos seus perseguidores, entrou em ligeira convulsão, tremendo e vomitando violentamente, causando profunda compaixão. Logo depois desmaiou, permanecendo inconsciente por alguns minutos, tomado de palidez mortal e débil respiração. Formando um círculo de orações, Petitinga, eu e mais alguns companheiros, envolvemo-lo em vibrações de revigoramento, aplicando-lhe passes restauradores de energias, que lhe facultaram recuperar a consciência vagarosamente. Passados esses momentos mais graves, a caridade cristã socorreu, conforme as circunstâncias do momento, envolvendo-o em esperanças e promessas de paz. Após ser-lhe providenciado concurso monetário para alguma refeição, Ludgero afastou-se, ganhando a praça ensolarada. A impressão que nos deixou foi muito dolorosa. Tratava-se de um jovem de aproximadamente 28 anos, que demonstrava o desgaste produzido pelo alcoolismo e a insegurança derivada do processo obsessivo pertinaz quão dilacerador. A partir desse incidente, inspirado pelos seus guias espirituais, ele retornou, em estado de sobriedade, às reuniões doutrinárias, uma ou outra vez, quando se comportava com relativa calma. Avançado fenômeno obsessivo, já assinalava marcas irreversíveis nas telas mentais do paciente, que o levavam a confundir os conceitos que ouvia e supor-se facilmente ofendido, quando algo desagradava. Normalmente era de trato irritável, de maneiras rudes e possuidor de ego muito sensível, que o armava contra as demais pessoas que sequer o podiam olhar, produzindo-lhe sempre a ideia falsa de que o estavam censurando. Na complexidade desse problema obsessivo defrontamos, primeiro, o paciente soberbo, cuja dor não lhe alterara a conduta da existência anterior, quando malograra, exatamente na faixa do comportamento obstinado e violento, traindo lembranças de poder e ostentação, que lhe davam um aspecto quase ridículo de prepotência entre farrapos e imundície, e, segundo, os inimigos, insolentes e perversos, aqueles que padeceram nas suas mãos impiedosas. E hoje buscavam disfarçar-se sem qualquer escrúpulo. A pugna se instalara quando, identificado na atual reencarnação pelas suas antigas vítimas, passou à convivência psíquica dominadora, conduzido ao vício, no qual experimentava prazer, facultando-lhe descarregar as complexas excentricidades que lhe remanesciam no inconsciente. Podia-se perceber a extensão do ódio que vicejava entre ambos, comparsas do comprometimento, porquanto, esclarecido quanto à interferência desses espíritos em sua conduta, Ludgero reagia entre blasfêmias e maldições, que denotavam a rebeldia que lhe era peculiar, facultando o campo vibratório específico para maior intercâmbio com os perseguidores. Esses, por sua vez, desejavam derrotá-lo cada vez mais, não se contentando em vê-lo jogado à ruína física, moral, mental, econômica, sem qualquer amigo, dormindo em verdadeiras pocilgas, nas ruas imundas do hórrido Basfond onde permanecia semi-hebetado. Planejavam recebê-lo, após exaurir-lhe as energias animais por vampirização, além do portal do túmulo para darem prosseguimento ao conúbio vingador. Em uma das oportunidades em que se encontrava lúcido e com relativa paz, mantivemos uma conversação mais calma, havendo recolhido dados muito importantes para uma análise do seu caso e estudo cuidadoso da questão tormentosa, que sempre me despertava profundo interesse espiritual.
Narrou-nos que, desde a primeira infância, era acometido de sonhos terrificantes, nos quais seres monstruosos perseguiam-no, ameaçando destruí-lo por meio de formas as mais terríveis que se possa imaginar. Sempre despertava daqueles sômbrios pesadelos banhado em álgido suor e apavorado. As sombras da noite passaram a ser-lhe um incomparável tormento. Não tendo renascido em lar equilibrado, consequência é compreensível, porque decorrente da conduta anterior vivenciada, os pais não lhe proporcionaram o carinho necessário, antes repreendendo-o, surrando-o sem aparente motivo, obrigando-o a silenciar o sofrimento, que se lhe foi agigantando, a ponto de passar a temer as noites e o sono. Lentamente se lhe instalaram ruins sentimentos de ira e mágoa contra os genitores, transferindo-os para os demais irmãos, que com ele não mantinham bom relacionamento, de algum modo por efeito da sua própria constituição temperamental. Frequentou a escola pública para o curso primário, sempre depressivo e atemorizado, expressando conduta antissocial, até que, aos 12 anos, experimentou o primeiro trago, no próprio lar, por ocasião do aniversário do genitor. A partir daí, após uma alucinação que o venceu, criando tumulto e sendo sovado impiedosamente pela ignorância que predominava na família,